Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua vida. Lembre-se de deixar aí o seu like e também, é claro, de compartilhar essa mensagem e não deixe de fazer também a sua inscrição. Quero meditar com vocês hoje em uma das parábolas narradas por Lucas, capítulo 15, o verso 3 até o verso 7. Mas antes, deixa eu explicar para você o contexto desta parábola. É bem verdade que ela faz parte de 3 parábolas que se completam. A parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. A parábola da ovelha perdida, ela dá início a toda essa história. Mas vale também ressaltar o local, a geografia que Cristo estava quando contou esse sermão. É logo após a conversão de Levi, que passa a ser chamado de Mateus, o evangelista. Ele convida Cristo para que possa participar com ele de um jantar, e Cristo, então, assentado à mesa, do lado de fora havia um grupo de fariseus que estavam questionando, murmurando, reclamando, porque Cristo estava assentado à mesa com pecadores e com publicanos. No caso, o publicano, Levi, o cobrador de impostos. Jesus, então, ele chega até a porta e ele conta, então, as 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Das 26 parábolas que encontramos no Evangelho de Lucas, estas 3 aqui, ou essas 3, são exclusivas, narradas unicamente por ele, tá bom? E aí o verso 3 começa assim: Então Jesus lhe propôs esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe nos seus ombros, cheio de júbilo e alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos entender esta parábola. Para isso, eu preciso falar de algo, uma regra de extrema importância. A Bíblia, ela não tem a mente ocidental. A Bíblia tem a mente do Oriente Médio, ou seja, ela é oriental. Então tem costumes, tem hábitos, tem cultura, tem geografia totalmente diferente da nossa. E eu preciso cavar um pouco mais fundo, buscar mais informações para entender melhor o contexto bíblico. Para os discípulos, quando Cristo pregava, quando ele contava as coisas, era fácil para que eles pudessem entender. Mas até mesmo eles várias vezes perguntaram: Senhor, o que significa essa parábola? O que o Senhor quis dizer com isso? Imagina, eles caminhavam lado a lado com Cristo, entendiam toda a cultura e tinham dificuldades. Imagina eu e você, que temos a mente ocidental e 2000 anos depois ainda de tantas histórias que foram contadas, compreender corretamente sem cavarmos e sem buscarmos. Muitas vezes não conseguimos entender a beleza da palavra de Deus, porque nadamos na parte de cima. Precisamos mergulhar e fundo para entendermos melhor a palavra de Deus. A parábola ela é bem simples. Um pastor pega 100 ovelhas, leva para o deserto para alimentá-las, para que elas possam tomar água. Ele retorna para casa, levou 100, retornou 99, ele fecha a porta e vai buscar a ovelha que estava perdida. Pronto, assim acaba a história, não é verdade? Mas vamos agora então buscar informações a respeito desta parábola. Para o pastor levar ovelhas para um local de pastagem não é algo nada fácil. Por quê? Porque ele precisa acordar bem cedo, antes do nascer do sol. Porque as ovelhas, elas não têm nenhuma proteção, elas não têm chifres, elas não têm dentes afiados, elas não têm garras, elas não têm unhas, elas são totalmente dependentes da figura do pastor.
É o pastor que dá a vida pela ovelha, e Cristo fala isso em João capítulo 10, e você vai perceber que esta parábola, ela está linkada, usando aí uma linguagem de informática, ela está linkada com vários outros textos da Bíblia, como os Salmos, no Salmo 23, como o livro ou o Evangelho de João, também narrando no capítulo 10, quando ele fala que ele é o pastor e eu e você somos a ovelha, que o verdadeiro pastor dá a vida para as suas ovelhas. O pastor, então, precisa acordar bem cedo para que ele possa levar as ovelhas de maneira segura, para que elas possam tomar água e para que elas possam comer uma grama. Interessante que, como elas não têm nenhuma defesa e como o sol também é escaldante, ele leva as ovelhas antes do nascer do sol. E eles então, ou o pastor, começa a cantar uma música. As ovelhas entendem que é hora de seguir o pastor e elas se reúnem. As ovelhas não dão ouvido a uma voz que elas não conhecem. É por isso que o próprio Cristo disse: eu chamo as ovelhas pelo nome. Elas reconhecem a minha voz e seguem-me. Entenderam? Eles então começam a cantar, as ovelhas se reúnem e começam agora a seguir o pastor como que uma fila indiana. A ovelha não come qualquer grama, tem que ser pasto verdejante. A ovelha não toma qualquer água, tem que ser água tranquila. A ovelha tem dificuldade porque a água corrente a impossibilita de tomar água, e muitas vezes o pastor precisa encher com água suas mãos e colocar na boca da ovelha para que ela possa beber água. A ovelha não é um animal fácil de ser criado. A ovelha é um dos poucos animais, ou quem sabe um dos raros animais, que cometem suicídio. Sabia disso? E por que elas cometem suicídio? Existe uma mosca no Oriente Médio que ama colocar os seus ovinhos nas narinas das ovelhas. E quando esses ovinhos viram vermes, começam a comer tudo e elas então sentem dores terríveis, batem a cabeça ou se lançam em algum penhasco para morrerem, para acabar com essa dor. Então os pastores desenvolveram um óleo ou um azeite que na realidade tem uma função de repelente. E eles então lambuzam a cabeça daquela ovelha e as moscas então não entram nas narinas daquelas ovelhas. Lembra que Davi disse: Senhor, unja a minha cabeça com óleo. Sabe o que Davi estava dizendo? O óleo aí representa o Espírito Santo, como o azeite representa o Espírito Santo. E com certeza Davi estava pensando nisso. Quando colocava o óleo na cabeça da ovelha, ele estava protegendo ela para que o mal não entrasse. É isso que Davi estava dizendo: Senhor, unja-me com o teu óleo, com o teu Espírito, para que o mal não tenha acesso à minha mente. Perceberam? Que riqueza encontramos nesta parábola? Ele então agora unge a cabeça da sua ovelha com bastante óleo, as moscas então não entram em suas narinas e as ovelhas estão protegidas. Chegou o fim do dia, ele precisa regressar com as suas ovelhas para o aprisco e ele começa a cantar novamente e elas entendem que é hora de voltar para casa, se reúnem em uma fila indiana e começam a seguir o pastor. Ele não pode sair muito tarde, antes do sol se pôr, porque as ovelhas dependem dele. E cuidar de 100 ovelhas até o aprisco, entre 5 a 6 quilômetros, não é nada fácil. E elas podem ser atacadas por algum animal feroz. Imagina um pastor tentando proteger 100 ovelhas junto de lobos ou outros animais. Chegando no aprisco, ele abre a porta, ele começa a contabilizar. 97, 98, 99, uma ovelha não voltou. O que ele faz? Ele fecha a porta do aprisco e ele sai em busca da ovelha que estava perdida. Talvez você esteja aí conjecturando: pastor, mas ele deixou 99 sozinhas. Elas não estão correndo riscos? Será que um animal não poderia entrar lá e comê-las, devorá-las? Ele deixou sozinha, pastor. É injusto. Como ele deixa 99 e ele vai buscar uma que estava perdida? Se você perceber, e se você assistir qualquer documentário, você vai entender que sempre são 2 pastores que cuidam do rebanho.
Por que 2? Porque a ovelha, ela não obedece uma voz que ela não conhece. Ela não segue ordens de quem ela não conhece. E ela só consegue se adaptar à voz do seu pastor. Imagina se o pastor adoecer. Quem ela vai obedecer? Então, 2 pastores cuidando do rebanho, um dia um dá ordem, no outro dia outro dá ordem. E elas entendem então que elas são guiadas por 2 pastores. Jesus Cristo, ele disse que é necessário que eu vá para que ele venha. Sabe quem é o pastor que está conosco aqui hoje? É o Espírito Santo. Entenda uma coisa, o rebanho nunca ficará sozinho. O Emanuel, o Deus conosco hoje, é o Espírito Santo. Cristo está buscando, ele está em busca daquela ovelha que está perdida, mas o Espírito Santo está aqui conosco. É ele que é o selo da nossa salvação, da nossa redenção. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos leva até o caminho, que é Jesus Cristo. Percebe? O Espírito Santo está trabalhando aqui. O rebanho não está sozinho. E o pastor, então, agora, representado por Cristo na parábola, ele está em busca da ovelha que estava perdida. Qual é o mecanismo de defesa que ele tem em mãos? Um cajado. O cajado, ele tem 3 funções. Função número 1, ele tem uma ponta bem afiada, porque se algum animal feroz estiver tentando devorar a sua ovelha, ele consegue furá-lo e matá-lo e proteger a sua ovelha. Ele tem também um cabo como que um guarda-chuva, para que se a ovelha estiver caída em algum penhasco, ele consegue pescá-la. Mas o texto diz que esse pastor, quando ele encontra a ovelha perdida, ele coloca ela sobre os seus braços e a leva em segurança para os seus átrios. A pergunta é, quantos quilos pesa uma ovelha? Entre 50 a 60 quilos. Até onde você caminha com saco de cimento? Imagina, ele havia caminhado 5 quilômetros a 6 quilômetros para levar as ovelhas para tomarem água e para se alimentarem. Ele voltou novamente mais 5 a 6 quilômetros. Então nós temos aí uma viagem entre 10 a 12 quilômetros. Ele percebe que perdeu uma ovelha, ele retorna. Não sabemos quanto ele caminhou, mas o fato é que ele pode ter caminhado 5, 6 ou mais quilômetros em busca da ovelha que estava perdida. E ele encontra ela. E agora ele vai voltar mais 5 a 6 quilômetros com ela. Perceberam quanto esse homem estava cansado? E agora carregando um animal pesado em seus braços. Por que ele carregou uma ovelha em seus braços? Porque quando ele encontrou aquela ovelha e quando ele a salva, ele quebra a patinha dela. Pois é, eu sei que você deve ter pensado, ai pastor, que maldade, mas pode acreditar, doeu mais nele do que nela. É para ela entender que sem o pastor não existe vida, que fora do aprisco ela está correndo risco. Amigo, fora da igreja você está correndo risco. Longe do pastor você está correndo risco. Só temos proteção nos átrios junto com o pastor. Só temos proteção neste mundo qual eu e você vivemos com um pastor ao nosso lado. É por isso que Davi diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu não temerei, porque tu estás comigo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Amigo, Deus não está dizendo que eu e você não teríamos problemas, que não passaríamos por dificuldades, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. O rebanho não fica sozinho. E ele então agora quebra a patinha da ovelha, ele coloca em seus braços com júbilo, com alegria, e ele leva festejando porque encontrou a ovelha que estava perdida. Outro detalhe para finalizarmos. Quando as pessoas se afastam dos átrios do Senhor, quando as pessoas se afastam de Jesus, como que elas voltam para casa? Como aquela ovelha, machucada, ferida, sem esperança, decepcionados. É assim que muitos retornam para casa. Mas entenda uma coisa, o importante é você retornar. Porque Jesus tem uma característica que muitos não entendem. Ele consegue tirar bênçãos aonde há maldição. Aonde as pessoas dizem, não tem jeito, Jesus disse, tem. Aonde as pessoas falam, não tem cura, Jesus diz, tem. Jesus é o único que pode fazer isso. E ele então leva aquela ovelha com alegria para os seus átrios, porque ela estava perdida e foi achada. Sabe quem representa a ovelha perdida da parábola?
A ovelha perdida representam pessoas que estão perdidas fora da igreja e sabem que estão perdidas, mas Jesus Cristo está em busca para salvá-las. Que Deus abençoe você, que você possa entregar o seu coração a Jesus Cristo. E se você é uma ovelha que está perdida fora dos átrios, entenda que Jesus está buscando você, que Ele está com os braços abertos e Ele vai carregar você até a igreja, mesmo machucado, ferido. Ele quer salvar você, amém? Mas eu faço uma pergunta, e você quer ser salvo? Espero que sim. A Bíblia diz, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Feche os seus olhos e ore comigo. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigado por entender que o Senhor está em busca daqueles que estão perdidos. O Senhor está buscando dia após dia pessoas que estão clamando a Ti, pessoas que não têm esperança, pessoas que estão feridas, pessoas que estão machucadas, mas estão entendendo aos poucos que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor é o nosso pastor e que o Senhor jamais se fará ausente em nossas vidas. Então, Pai, ajuda-nos a entregarmos a nossa vida a Ti, perdoando assim os nossos pecados, pois nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.